Olá, que bom que você veio para saber um pouco mais sobre o novo curso. Eu aqui vou falar um pouco mais sobre as disciplinas que você vai estudar. A primeira delas é a matriz do mapa astrológico. Em nossa matriz astrológica, que é o mapa de nascimento, há 3 fatores que são mais imediatamente visíveis, mais perceptíveis por todos, que são o Sol, a Lua e o Ascendente. São coisas mais visíveis à flor da pele, que a gente consegue perceber mais pelas reações, comportamentos e algumas das principais circunstâncias mais frequentes da nossa vida, incluindo até mesmo a aparência. E assim, para começar a entender o mapa astrológico, nada melhor do que começar por esses 3 fatores de tanto peso no mapa. Isso vai se dar através do entendimento de cada um em separado e depois de uma síntese. Vamos combiná-los para fazer uma coisa cada vez mais individual. Você vai ver que muita coisa do que se diz a respeito de cada signo visto isoladamente não se aplica dessa maneira, e que a combinação é que é a coisa importante mesmo. Mais ainda, que essas nuances representam suas percepções e as suas relações com o mundo ao seu redor. Na segunda, a gente fala sobre os signos opostos. Como é que isso funciona? É bom? É ruim? Tem o que de finalidade? No círculo zodiacal, que a gente chama de eclíptica, os signos são divididos em 12 arcos de 30 graus iguais cada. E cada um deles tem um signo que está lá do outro lado, diametralmente oposto, a 180 graus de distância. E esses signos opostos, entre outros, têm finalidades compensatórias entre si. Seja isso em se tratando de comportamento, seja em se tratando de situações vividas que a eles são análogas. Pois é, mas e se eu disser que também existem os chamados opostos adjacentes, que ficam ali do ladinho? Pois é, tanto os signos opostos polares quanto os signos opostos adjacentes são tremendamente importantes nessa leitura, porque concebê-los, entendê-los, facilita o entendimento do mundo, das coisas que lhe acontecem e, obviamente, da leitura do mapa astrológico. Usar esses conceitos no dia a dia é um verdadeiro treino para você ter uma vida melhor, mais completa também. As casas astrológicas são apresentadas na terceira disciplina. Se os signos podem ser entendidos como representações da psique profunda em astrologia psicológica, como uma ordem cósmica numa astrologia mais esotérica, ou como uma divisão lógica do céu e das estações do ano com bases filosóficas na astrologia clássica. Por outro lado, as casas astrológicas são coisas. Como assim? As casas fazem aquelas coisas que elas tocam se manifestarem mais concretamente, e tanto podem expressar padrões psíquicos quanto, e mais ainda, situações concretas em ação. Elas representam as nossas experiências mundanas e como a gente lida com as realidades ao redor. Disso decorre a sua importância gigantesca para a interpretação de um mapa astrológico. Nesse curso você vai entender os princípios que regem as subdivisões do mapa, suas características e diferenças. E lembrem-se, signos e casas não são exatamente a mesma coisa, apesar das semelhanças notórias. E isso eu vou demonstrar aqui no curso. Na quarta disciplina são os ritmos e suas desarmonias naturais. Como assim? O zodíaco é dividido em conjuntos, de modo que fique mais fácil classificar as características dos signos e as suas qualidades. Um desses conjuntos é o dos elementos fogo, terra, ar e água, que são as chamadas triplicidades, enquanto que o outro é o dos ritmos, também conhecidos como quadruplicidades, que contém os signos de ritmo cardinal, fixo e mutável. Dentro de cada um desses ritmos, os fatores que os compõem interrelacionam-se de modo mais ou menos conflitante. Isso deu origem, em parte, àquelas noções do senso comum, nem sempre bem fundamentadas, dos signos que combinam ou que não combinam. Até porque a coisa vai um tanto além. Nesse curso, a gente chega a ter também uma introdução aos motivos pelos quais alguns relacionamentos chegam até a se complicar. Vamos falar sobre os aspectos entre planetas que se desarmonizam e também sobre o que tem em comum os signos cujos padrões de manifestação muitas vezes são tão diferentes, mas tem esse dado em comum. Mas isso não para por aí não, a gente ainda tem outros temas para estudar no que vem. São eles: planetas em signos e em casas astrológicas, estratégias de interpretação do mapa, progressões secundárias, revolução solar e muitos outros. Mas atenção, as inscrições vão até 30 de julho e as vagas são limitadas, hein? Eu espero que a gente se veja logo nessa próxima turma. Até lá, hein?